Ouça agora o seu Comigo Cast. Olá, estamos começando mais um episódio do Comigo Cast, o seu podcast de informações da Cooperativa Comigo, aqui direto do estúdio da Cooperativa em Rio Verde. E hoje nosso assunto é energia solar no campo. E para trazer mais informações sobre isso, estamos recebendo aqui o Luan Carvalho, que é sócio e consultor técnico da Geramac Equipamentos Agrícolas. Seja bem-vindo, Luan. Obrigado, é um prazer estar podendo fazer esse bate-papo aqui com vocês. Luan, e para a gente dar então início aí à nossa conversa, conta para a gente aí um pouco aí da energia solar aí, quais assim são os diferenciais dela em relação à energia tradicional, o que ela difere aí? Então, a principal característica da energia solar é que é uma energia renovável, né, onde todos os dias nós temos aqui no hemisfério sul um sol abundante, né, e todo dia ele se põe, mas no outro dia você pode ter certeza que ele vai nascer. Então é uma fonte renovável que ela foi desperdiçada durante muito tempo e o Brasil demorou um pouco a entrar, deve ter cerca de 12 a 10 anos a primeira usina instalada no nosso país, e de lá para cá o setor vem crescendo. Ele cresceu bastante ao ponto que no ano de 2022 ele entrou para o ranking dos 10 maiores países do mundo com energia solar. Hoje nós ocupamos a 8ª posição em gigawatts instalado, mas em geração, acho que, se não me engano, nós estamos em 6º, por conta da insolação aqui, que é bem favorável a isso, e é um setor que continua crescendo, tem espaço para crescer. O Brasil ele está em desenvolvimento e demanda muito de energia elétrica. Hoje um dos problemas no nosso país é energia, e a solar está aí para contribuir com isso. Então a principal característica é realmente que é uma energia renovável, além do custo de implantação, e a manutenção é praticamente zero, então é algo que vale muito a pena. Então, é uma fonte aí então que tem se destacado e tem crescido, né? Então vocês têm notado e têm percebido um aumento na demanda e as pessoas estão procurando mais a energia solar como uma fonte de energia para usar em suas propriedades? Sim, especialmente em meados de 2021 para final de 2022, teve muita procura. Nós mesmo atendemos muitos cooperados aqui da cooperativa e estava numa transição, não só teve a implantação da Lei 14.300, que foi que veio, na verdade, inclusive a gente tem que desmistificar isso aí, porque foi algo demonizado por alguns integradores da área, dizendo que ia ser inviável e tudo mais. E, na verdade, não. Ela é uma lei que veio para dar mais solidez ao negócio e não tirando a parte da lucratividade. Ela veio trazer mais solidez para quem... Antes nós não tínhamos uma lei, nós era regido por normas técnicas e tudo mais, e era muito volátil. E hoje não, hoje nós podemos se orgulhar, nós temos uma lei, o setor fotovoltaico tem uma lei que nos resguarda, não só nós, mas também os clientes. Então, tem tido procura. Nós temos enfrentado uma questão de juros altos, né? 2023 não foi como esperado, justamente por conta dos juros, né? Uma questão do cenário mundial também, mas tem voltado. Os especialistas diziam que no segundo semestre agora ela ia voltar, não ao patamar de 2022, mas que ela ia normalizar e ia seguir normal, num curso normal, digamos assim. Então aí a gente vê que é uma área que já tem hoje um pouco mais de segurança jurídica, e você citou aí um ponto também de atendimento a cooperados, a produtores rurais, né? E no caso então de propriedades rurais, como que funciona? É diferente de alguma forma aí daquilo que é instalado nas cidades, por exemplo? Lá na fazenda de alguma forma? O que muda ali para quem está na fazenda em relação a quem instala a energia solar na cidade, por exemplo? Basicamente, o processo é praticamente o mesmo.
o que muda normalmente é o local de instalação. Na cidade nós temos problema de telhado, nós temos problema de sombreamento, nós temos problema hoje, nós estamos barrando na questão do fluxo reverso, que é, se um vizinho seu tem um sistema de 50 kW, por exemplo, e você quer instalar outro de 50, você não pode, porque ele já praticamente assumiu toda a carga da rua ali que poderia instalar. Na fazenda hoje não, nós temos a liberdade que nós podemos, e nós pode instalar praticamente toda a potência que o cliente tem do seu transformador na fazenda. Para nós prefere, um exemplo, trabalhar na fazenda. Nós fazemos bastante usina de solo, o pessoal normalmente tem abundância de área, né? E também telhado. Hoje, a maioria das fazendas tem barracão para guardar máquina, para guardar implemento agrícola e os insumos. Então, é utilizado esse telhado também e também consegue fazer na parte de solo. O que difere mais ou menos é o tamanho. Na propriedade rural, você consegue fazer, o tamanho é infinito, né? Na cidade, nós fica mais limitado, digamos ali. Mas o passo a passo junto à concessionária é basicamente o mesmo. Basicamente o mesmo. E a questão ali também de investimento, como que é nessa área? Demanda um investimento mais alto ou médio? Como que... Em relação à cidade, o produtor rural ele tem uma vantagem, que ele tem alguns incentivos. Além de a maioria deles serem cooperados em algumas cooperativas de crédito, o produtor rural tem muito essa pegada, né, do cooperativismo e etc. Tal. Eu acredito, principalmente por causa da Comigo, que vem ensinando isso para o produtor rural aqui da nossa região. Então, além de ter esse recurso disponível nas cooperativas de crédito, onde elas oferecem linhas específicas para isso, nós temos também os bancos que têm incentivo federal, onde eles podem estar fazendo essa retirada de recurso. Existe linha de crédito hoje, o Pronaf, por exemplo, para pequeno produtor, onde estão oferecendo linhas de crédito a 3,5%, 4% ao ano. Voltando novamente ao assunto, nós temos um problema hoje de taxas de juros, né? Então, o produtor está um pouquinho inseguro com relação a isso. Mas, em contrapartida, ele consegue essa tomada de crédito muito mais fácil do que o cidadão da cidade ali, que às vezes não tem o que dar como garantia, às vezes a casa dele já é financiada, alguma coisa assim. O produtor hoje ele tem mais essa facilidade da tirada de crédito. E com relação ao preço, a questão da usina de solo, ela realmente muda um pouco, porque tem toda a infraestrutura, abrigo de inversor, tem preparação do terreno, estrutura, mas eu falo para vocês que hoje é bastante viável. Quando a gente fala de taxa de juros, todo mundo assusta, né? Mas precisa ver o retorno do investimento. Se o retorno de investimento, normalmente, ele está em torno de 4,5 a 5 anos o retorno, o payback, né? Bacana. Então, a gente vê alguns aí dos benefícios que o produtor ele pode ter ali com a instalação. Sim. Ele vai ter ali um investimento que é necessário ser realizado, porém vai ter uma fonte de energia ali renovável, né? Uma fonte de energia alternativa. E essa questão das linhas de créditos aí é bastante interessante. E qualquer produtor rural em si, ele pode buscar aí. Sim, sim. Normalmente tem assistência técnica, a própria Comigo oferece assistência técnica para angariar esses recursos, digamos assim, e tem tido sucesso. Todos eles têm tido sucesso, talvez não atenda as expectativas na questão do juro, mas tem saído. Nós temos hoje o FCO, é um pouco limitado, às vezes esse recurso ele chega um pouco limitado, mas tem saído, tá fluindo, né? Outra vantagem, viu, que a gente tem visto na prática, e isso não tem nenhum dado, como que eu posso falar, técnico, digamos assim, mas a gente tem vivenciado isso na prática, principalmente... Algo mais oficial, talvez. Principalmente na região que tem granja, na região que é mais distante, final de rede, é que onde tem o sistema solar, onde tem
o sistema fotovoltaico instalado, tem estabilizado a rede daquelas regiões, pelo menos durante o período em que está gerando energia ali. Nós temos percebido isso. Nós temos região, por exemplo, que tem muitos problemas de queda de energia na parte da tarde, à noite, de madrugada, e aí durante o dia estabiliza. E isso tem sido... As pessoas têm questionado nós, mas por que tal? E nós temos identificado que o que está ocasionando isso são essas usinas solares instaladas nesses final de rede aí, né, na zona rural. Porque imagina, você consome aqui, mas você gera aqui mesmo. Então, não tem esse problema de você sugar toda a energia da rede para um determinado equipamento. Bacana. Você citou aí que dentro das propriedades rurais aí, o espaço ali para instalação é infinito. Sim. Mas existe aí algum parâmetro mínimo, algum formato ou tamanho, quantidade mínima que é necessário? Olha, a gente para instalar tem que ser a partir de tanto. O mínimo que a gente consegue é esse aqui. Não, tem alguma definição nesse sentido? Na cidade ou na propriedade rural também, o mínimo é pelo menos uns 100, 150 reais de energia que a pessoa pague ali. Porque imagina, você hoje tem que pagar a tarifa mínima. O monofásico ele paga 50 kW e o trifásico ele paga 100 kW. E o bi paga 80. Se você tem ali uma conta de energia que a pessoa só pague o mínimo, não compensa fazer essa instalação. A não ser que seja um sistema off-grid emergencial ali para quando acabar a energia ele poder estar utilizando. Mas se for algo conectado na rede, precisaria ser acima pelo menos do valor da tarifa mínima que ele pague, para não ficar trocando figurinha ali que é concessionária. Bacana, bem interessante. Agora, caminhando aí para o final, que dicas aí, quais seriam as suas orientações para quem deseja instalar aí energia solar em suas propriedades? O que o produtor tem que observar? O que ele tem que analisar na hora dele pensou em instalar? O que eu aconselho ao produtor rural é que pesquise sobre a empresa, né? Nós temos tido um histórico aqui em Rio Verde, não só em Rio Verde, mas em todo o Brasil, de algumas empresas que têm deixado muitos órfãos no caminho. O que são esses órfãos? Ela instala o sistema fotovoltaico, na hora de fazer a venda é alguém que sabe jogar aquela velha baba de calango ali, né? E depois deixa o cliente sozinho, desamparado, e esse cliente acaba tendo dificuldade, até mesmo nos procurando para resolver alguns problemas relacionados ao sistema fotovoltaico. Então, procurar a idoneidade da empresa, a longevidade dos seus clientes. Tem empresa que não consegue manter um cliente fidelizado ali. Veja se os clientes são fidelizados. Hoje nós temos WhatsApp, né? É uma ferramenta bacana para a gente pergunta para um colega, a empresa fulana presta serviço para você. E o produtor rural ele tem muito isso, né? Ele gosta de fazer serviço com quem já faz serviço para os amigos ali, para algum parente, para algum conhecido, algum familiar, alguém de perto. Então tem que usar essa expertise para isso. Na hora de fechar o sistema fotovoltaico, não olhar só o preço, não olhar. Conversar, tem que entender que é um projeto. Existe um passo a passo. Eu quero montar isso, mas a concessionária permite que eu monte isso? Então, é algo que precisa trocar ideia na hora de dimensionar o projeto ali, na hora de fechar a compra, digamos assim, com uma empresa de energia solar. Então, a principal dica é ver a idoneidade da empresa e ver a capacidade técnica dela de estar executando o serviço. Certinho. Com certeza aí, então, foram informações aí bem importantes e que vão auxiliar aí os produtores rurais e aqueles que têm interesse em ter a energia solar em suas propriedades, né, na hora de tomar essa decisão. Então, esse foi mais um episódio do seu Comigo Cast. Hoje nós falamos aqui sobre energia solar no campo. E o Comigo Cast, ele é um produto da assessoria de comunicação sob coordenação da Gabriele Triquez. Hoje eu contei aqui com o apoio do meu colega, o analista de comunicação, Pedro Cabral. Nós ficamos por aqui. Lembrando que toda quinta-feira um novo episódio está no ar às 17 horas. Até mais.